Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém, queridos? Amém. Vamos entrar nessa segunda parte da primeira aula. Fizemos aí a leitura da revisão junto com vocês. Tem um exercíciozinho muito bom. Muito bom mesmo. E eu quero falar nessa segunda parte só sobre a ressurreição. O meu pedido a vocês que estão fazendo online, respondam as provas, envie as provas para mim. Nós vamos ter uma entrada nova de uma turma de alunos aí, aqueles alunos lá da África, a gente conseguiu, graças a Deus, os valores, eles vão entrar a partir da semana que vem. E assim que acalmar a pandemia, se alguém quiser ir para a África comigo, por favor, se disponibilize. Deus vai preparar tudo. Vocês vão voltar moreninhos. Vamos lá. Ressurreição. A Bíblia menciona 10 casos de ressurreição. Porém, no presente estudo, o termo ressurreição, o surgimento do corpo liberto dos poderes da morte, redivivo, ficando de pé de novo. Devemos notar que a doutrina da ressurreição, estudada no Novo Testamento, não é a mera doutrina da ressurreição, ou seja, a ressurreição do corpo ou das funções físicas desta vida, mas sim a transformação em um corpo glorioso que não poderá mais morrer. Então não estamos falando de ressurreição apenas, não que seja pouca coisa, irmão, mas não estamos falando da ressurreição no sentido de vida física apenas, mas a ressurreição eterna. Então vamos lá. Doutrina da ressurreição. A Bíblia nos fala de duas ressurreições, conhecidas como a primeira e a segunda. A primeira é para a vida e a segunda é para o julgamento. Daniel 12:2. Essas duas ressurreições aparecem na Bíblia sendo separadas uma da outra por um período de 1000 anos. Um pouco mais à frente, vamos estudar os 1000 anos. Então, o que eu preciso que você entenda primeiro? Não estamos falando aqui da ressurreição para esta vida. Estamos falando de uma ressurreição para a vida eterna, para um ciclo diferente. É uma ressurreição não para essa vida de matérias, não para essa vida humana. E eu sei que ainda nesses últimos tempos que estamos vivendo, haverão muitos milagres de ressurreição. Nós tivemos o privilégio aqui no Brasil de termos um apóstolo, um pastor que orou e houve ressurreição, né? Eu sei que tem outros casos aí talvez conhecidos, mas que eu sei conhecido mesmo na igreja pentecostal Deus é Amor, Davi Miranda, foi um caso comprovado, provado, mostrado. Então eu sei que existem muitos outros profetas que oraram aí e Deus fez. Aparecem muitos vídeos também de mães com seu filho morto no colo ali. Tem muitos, e eu creio de verdade. Mas essa ressurreição que nós estamos estudando é além. O que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição aparece na Bíblia dividida em duas etapas. A primeira etapa dará no arrebatamento da igreja, e a segunda etapa se dará no período da grande tribulação. Só farão parte da primeira etapa, da primeira ressurreição, aqueles que estiverem preparados para o grande dia do encontro de Jesus Cristo com a igreja. Aleluia. Amém. Pensa se você está pronto. Analise, examine, busque o homem a si mesmo no seu coração. Os que não subirem no arrebatamento da igreja ficarão para a segunda etapa da primeira ressurreição, que só ocorrerá quando Cristo voltar para estabelecer o milênio. Ali ressurgirão os mártires da grande tribulação, segundo a doutrina pré-tribulacionista. Primeira etapa da primeira ressurreição, está aí pensando em 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios. Segunda etapa da primeira ressurreição, Apocalipse 6 e Apocalipse 11. Apocalipse 20.
Então, entendendo esta primeira ressurreição, Cristo virá, irá arrebatar. Quando isso se dará? Na hora da tribulação. Quando acontecer este início, teremos princípios de dores, teremos todas essas lutas, mas quando começar a grande tribulação, que é a pré-tribulação, então a igreja do Senhor será arrebatada. Tem alguns que entendem que a igreja passará meio período da tribulação e alguns que passará a tribulação inteira. Você é livre para analisar, orar e buscar de Deus. Eu entendo assim: a igreja já passa o que passa hoje, já é perseguida, humilhada e ainda vai sofrer na tribulação. Segunda ressurreição. Com respeito à segunda ressurreição, a Bíblia não dá nenhuma esperança para ela, é apresentada somente no plano de condenação eterna. Nessa ressurreição só aparecem os ímpios sendo julgados pelo que está escrito no livro das obras e destinados ao lago de fogo ardente. Eugênia, essa ressurreição se dará um dia no final do milênio, no juízo do grande trono branco. Então esses ressuscitarão para condenação, ou seja, para o julgamento, para descrever as suas obras. Por isso que você tem que orar e se preparar, e eu, para ressuscitarmos ou para sermos levados na primeira ressurreição. Esperar pela grande tribulação é um perigo. Porque tem muita gente falando assim: não, quando for no fim, quando as coisas estiver difícil, quando não sei o que, aí eu vejo. Pode ser que seja tarde demais. Mas isso que a Bíblia fala que será dente por dente, olho por olho. Olho por olho. O arrebatamento da igreja, o Espírito Santo também Vai. Pensem bem. Ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Com respeito à ressurreição dos justos do Antigo Testamento, há duas teorias que merecem um estudo profundo e detalhado. Certos teólogos acreditam que os justos do Antigo Testamento farão parte da primeira etapa da primeira ressurreição, argumentando que os crentes do Antigo Testamento estão no paraíso juntos com os que hoje morrem em Cristo. Então não há motivo para eles não fazerem parte do arrebatamento da igreja com os santos da presença, ou melhor, da presente dispensação. Todavia, divergência consta em aceitar ou não o fato de a igreja passar pelo período da grande tribulação. Os que não aceitam a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, na primeira fase da primeira ressurreição, apresentam Isaías 26 e Daniel 12, onde fala de uma ressurreição após um período de grande sofrimento, grande tribulação. E por não aceitar que a igreja passará pela grande tribulação, eles são obrigados a empurrar essa ressurreição mencionada por Isaías e Daniel no final da grande tribulação, juntamente com os mártires. Eu entendo que esta ressurreição destes está muito mais ligado aos mártires que Isaías falou, que Daniel falou, do que os que estão no trono de Jesus. Que já estão no trono de Jesus. É certo pensar que a igreja não atravessará juntamente com os crentes do presente dispensação no arrebatamento da igreja. Sendo assim, ficamos no meio termo, crendo que a igreja não atravessará a grande tribulação, mas passará por um período de grande dor, e após isto, essa será arrebatada. Não passará pela grande tribulação, mas o princípio de dores, a igreja passará. Ressalva: Covid não é princípio de dores ainda. E outra ressalva: a verdadeira igreja, não uma igreja. Verdade. A verdadeira igreja não passará, porque a igreja do jeito que dá. Vamos para o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. E aí eu vou parar por aqui, porque eu quero falar dos médio tribulacionistas depois.
O arrebatamento da igreja será o momento mais palpitante para nós, porque se trata de nossa eterna redenção. A palavra arrebatar significa tirar para fora com ímpeto, e é exatamente o que Jesus fará para aqueles, ou com aqueles que prometeu vir buscá-los. Com respeito a esse glorioso evento, vale a pena verificarmos algumas teorias defendidas por vários estudiosos da Bíblia. Até o começo do século XX, os crentes que discutiam o arrebatamento da igreja acreditavam que o arrebatamento, ocorrerá junto com a volta de Cristo no fim do período da grande tribulação. Então nós vamos estudar um pouco mais a fundo isso, mas eu queria deixar muito mais claro hoje essa questão da ressurreição. Por quê? Tem muita gente fazendo confusão, muita gente confundindo os termos de ressurreição dos últimos dias. Primeira ressurreição, segunda ressurreição, a ressurreição dos santos, com ressurreição de corpo físico momentâneo ou para esta terra, e não é. Então diferencie bem estas coisas. Separe bem essa doutrina de ressurreição. Quando fala dessa ressurreição física, é momentânea ainda, porque depois vai morrer de novo, ou vai ser arrebatado. Mas quando nós falamos dessa primeira ressurreição, nós estamos falando de um encontro com Cristo, onde nós seremos ressuscitados para ter vida com Ele. E os que ficarem para essa segunda ressurreição, que se dará após o milênio, que poderá entrar então os que estão no trono com o Senhor, ou os que passaram pela tribulação. Irmãos, é muito difícil, porque se a igreja, nós temos assim, que ela não passará pela grande tribulação, mas os que ficarem, será o evangelho do reino, ou você nega e vive, ou você aceita e morre. E a Bíblia diz que haverá uns que vão lá, vão desejar morrer, vão pedir e não haverá. Então serão tempos difíceis, Tormenta, né? tempos de grande tormenta. Por isso a oportunidade, o momento e a hora é agora. Então não pare de pregar o evangelho. Então, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, orem para que o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos se converta aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Eu tenho muito forte essa palavra porque a responsabilidade de ganhar a nossa casa é nossa. Eu louvo a Deus quando eu olho para as minhas filhas no altar, para a minha família no altar, meu pai, minha mãe. Hoje pela manhã minha mãe ligou, né? Já está bem velhinho, 80 e poucos anos, estava meio doentinha, mas está melhor. E o meu pai me ligou e ele não escuta muito bem, ele fica nervoso, que não consegue falar bem com a gente. Aí ele olhando para mim, eu falei, sua bênção, meu pai. Ele falou, eu vou te abençoar, meu filho. Eu falei, é isso que eu quero. E aí ele Fazendo Jacó. fazendo Jacó, é isso que eu quero. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, ganhei meu pai para Jesus, ganhei minha mãe, ganhei meus irmãos, minhas sobrinhas, né, minha família que está toda aí, congrega todo mundo junto, vocês veem a fidelidade deles no altar. Amém. E eu fico pensando, tem tantas vezes a gente tem a oportunidade de ganhar a nossa família e a gente não dá valor. E a obra começa onde? Às vezes a gente mesmo mata elas, né? Às vezes a gente mesmo mata ela. Então, por favor, em nome de Jesus, me ajudem nisso. Vamos falar de Apocalipse, vamos falar de grande tribulação, vamos falar de escatologia, mas vamos falar do amor de Jesus. Amém? Guardem esse aí no coração de vocês, estudem, leiam toda a apostila, leiam o material. Você já viu aí o que é a pré-tribulação, os pré-tribulacionistas são aqueles que creem e entendem que a igreja não passará. Mas Apocalipse diz, eu vos livrarei da hora da tentação que advém sobre toda a terra. Nessa hora, nós seremos arrebatados. E aí nós vamos falar dos mid-tribulacionistas e dos pós-tribulacionistas. Amém? Amém. Terça-feira, por favor, não faltem, me ajudem no nome de Jesus.